Alô, pessoal, vamos ver então a solução no exercício chamado Boletim 2, tá? Onde a gente está demonstrando o uso da função C com o E. Tá? Isso aí já foi feito em sala de aula, né? Então é uma revisão da função C e a função E junto. Por que, que a gente está usando função E com C, né? Por causa desse exemplo aí, né? Nesse exemplo, é aquele exemplo do boletim, só que ele vai apresentar aprovado ou reprovado, levando em consideração a média e a frequência. Então, é necessário ter a função E. A função C sozinha, ela não consegue fazer isso. Tá? Então, eu vou estar explicando isso. Ok? Vamos lá, então. Vamos lá, então. Demonstrando como resolver o problema, uma solução chamado Boletim 2, onde eu tenho agora duas colunas ou dois parâmetros a ser analisado pela função C. Dependendo do caso, vai aparecer aprovado, dependendo do caso, reprovado. Tá? Então é isso que a gente vai estar vendo aqui. Eu vou abrir o Excel, já vou carregar, né? E aí eu já venho explicando como resolver. Ok? Bom, tá aí a minha planilha pronta, só para mostrar qual é o resultado final. Eu tenho uma listagem aqui dos alunos. Cada aluno eu tenho 4 notas. A média final, né, é função média, direto, simples, nada além, né, do que a gente já estava acostumado. Então ele vai tirar a média da nota do primeiro bimestre até do quarto bimestre. Até agora a gente tinha usado a função C olhando só a média, né? O cara estava aprovado ou reprovado. Se você olhar aqui, ó, ele está dizendo que está reprovado, mas o cara está maior que 7, então não deveria estar reprovado, né? Mas por que ele tá reprovado? É por causa da frequência. Então a regra dessa escola é: o aluno só vai estar aprovado se a média final for maior ou igual a 7 e a frequência maior ou igual a 75. Se os dois acontecerem, né? Se os dois acontecerem, ele está aprovado. Se um deles não acontecer, ele está reprovado. Tá bom? Então, para isso, nós vamos usar a função C, então. Vamos lá, então, na solução. Bom, então tá aí, né? Para achar a média, como eu já falei, né, nós vamos aplicar a função média simples, nada fora. Média do primeiro ao quarto bimestre, quer dizer, média do C4 até F4. Deixa parênteses e dá Enter. Então tá aí, né? Qualquer mudança que eu fizer na nota, ó, vou fazer essa nota virar 0, ele atualiza, né, o valor final. Então, isso tem que ocorrer, né? Se você fez uma fórmula no Excel onde você mudou a base de dados e o resultado final não foi atualizado, está errado a sua fórmula. Ok? Outra coisa também que tem que ocorrer é eu vou copiar a fórmula para as linhas de baixo. Então, vou vir aqui no canto inferior direito, vou clicar e arrastar. Na hora que eu soltar, não pode haver erro. Tá? Se houver erro, a sua fórmula também não está completamente correta. Tem que aprender a resolver. Porque quando a quantidade é pequena, tudo bem, mas se fosse uma tabela muito grande, né, você ter que digitar um por um, alguma coisa assim, não pode. Tem que clicar e arrastar.
Beleza. E agora? Agora vamos para o resultado. Nesse caso aqui, como eu já falei, essa escola ela quer levar em consideração, né, as duas colunas, que é a média e a frequência. Ele quer que escreva aprovado ou reprovado, né? Então eu vou colocar a função C olhando só a média. Já fizemos isso numa outra aula, né? Então, se média for maior ou igual a 7, esse é o teste. Se média maior ou igual a 7, o que vai acontecer? Agora eu vou colocar o que eu quero que ele faça e o teste é verdadeiro. Vai ter que aparecer aprovado. Como aprovado é um texto, tem que estar entre aspas. Cuidado com ponto e vírgula, cuidado com aspas. O pessoal às vezes esquece, aí dá erro. Erra, tá errado, onde errei. Então, às vezes é ponto e vírgula, aspas, né? E agora, reprovado. O aspas é porque eu estou colocando o texto, então toda vez que você for mexer com texto dentro do Excel, tem que estar entre aspas. Texto, letra, símbolo, né? Então tá aí, ó. Se média, G4 é média. Se média maior ou igual a 7, esse é o teste. Se for verdadeiro, faz aprovado. Se for falso, faz reprovado. Eu estou olhando apenas a média. Olha lá, aprovado, né? Que é o aluno aqui tirou 7,15. É acima de 7, então beleza. Se eu vier aqui e botar 0, cai a média final, o aluno está reprovado. Sempre bom quando você colocar uma fórmula, sempre fazer algum teste, né, mudando a base de dados para ver se continua sendo válido ou se dá algum erro ou não. Então já está pronto. Tá. Não. Tem a coluna frequência. Essa escola diz que tem que levar em consideração a frequência, isso é lei, tá? Não sei se vocês sabem. Então você tem que ter 75% de frequência, tá? No mínimo 75%. Pode ter mais, lógico, mas menos 75% não. Então você pode até ter tirado 10%. Mas se você, né, teve uma frequência baixa, vai ficar reprovado, tá? Então eu tenho que analisar duas colunas, média final e frequência. Então eu tenho que alterar aqui, né, a minha função C. Mas vou alterar aonde? No teste, porque o teste aqui eu estou fazendo ele, né, em cima de uma coluna, que é a média. Só que eu tenho que olhar, falar, Excel, vai na média e vai na frequência. Então a função E vai entrar aqui, tá? Eu vou colocar E, minúsculo, maiúsculo, tanto faz. A função E é assim que faz, né? E, a parênteses. Aqui dentro eu coloco os testes que eu desejo. Parece que ele aceita até uns 30 testes, tá? Acho que eu quero que ele faça. No caso aqui é média. A média tem que ser maior ou igual a 7. E a falta, que é H4, tem que ser maior ou igual a 75%. Então tá aí. Eu tinha um teste simples em cima de um parâmetro só. Agora, como eu tinha dois parâmetros, eu tenho dois parâmetros a analisar, eu vou botar a função E para fazer análise para mim. Então, o E é que vai retornar verdadeiro ou falso. Tá? E o E ele funciona assim. Se o primeiro for verdadeiro, e o segundo for verdadeiro, ou seja, a média é maior que 7 e a frequência é maior que 75, os dois estão ok, então o E fica verdadeiro, faz o aprovado. E toda vez que o teste é verdadeiro, faz o aprovado. Agora, se um deles falhar, a média caiu. Ele está presente, até que ele vem na aula, mas a média não está legal. Então, o que acontece? O E fica falso. Se o teste é falso, faz o reprovado.
Apesar dele ter vindo na aula, mas a média dele é baixa. Pegou ao contrário. A média dele é altíssima, o cara tirou 10, joia. Porém, a frequência dele na escola é baixa. Ele falta pra caramba. Então a média tá ok, mas a frequência tá baixa. Então o E fica falso. Se o E fica falso, é reprovado. Somente se os dois forem verdadeiros, que o E fica verdadeiro e ele escreve aprovado. Isso é essa escola. Essa escola trabalha assim, então resolvi o meu problema. A função E, ela é sempre usada com alguém, tá? O E sozinho praticamente não tem aplicação, mas junto com outras funções tem. Toda vez que eu preciso fazer mais de um teste, uso a função E. Então aqui eu vou dar Enter. Olha lá, reprovado. Cara, tá com 7,15. Pô, média tá boa. Só que a frequência é 74. Falso. Tá ruim a frequência. Então o E dá falso, escreve o que é falso, que é reprovado. Tá? Agora, se eu vier aqui, por exemplo, colocar 90, né? Frequentou pra caramba, 90. Se eu der Enter agora, vai virar aprovado. Frequência tá ok, média tá ok, o E fica verdadeiro, escreve aprovado. Certo? Então, tá aí, né? Agora eu clico e arrasto. Tem que continuar sendo válido. Aí é sempre bom a gente dar uma olhada, né? Lá, aprovado. Bastante frequência, bastante média. Só. Né? Somente um aprovado. Então, ou seja, esse critério é muito rigoroso. Né? Os dois juntos é um critério muito rigoroso. Ok? Espero ter ajudado aí. Falou, obrigado.